Gente, acabou de acontecer um acidente aqui, ó. A viatura bateu no carro, né? A viatura bateu no carro, a moto que arrebentou todinha, tá tudo ali, ó. Rapaz, olha aí, ó. O acidente foi feio, cara. Esse acidente aí, ó. Bem aqui na avenida principal da Pirâmide, ó. Olha aí, gente, ó. O negócio é sério aí, ó. Foi pancada feia só aí, ó. Foi pancada feia mesmo aí, ó. O cara quebrou a bacia. Olha, ó. Os caras aqui andam tudo doido aí, ó. Por isso que acontece essas loucuras aqui, gente, ó. Rapaz, é doido, vizinha. E a gente é maroca, né, vizinha? Ó a vizinha aqui. Eu acho que foi o pastor grandão que leva o menino. Foi, né? Olha, gente, olha lá, ó. O negócio foi sério, o negócio foi sério. Não foi brincadeira, não. Olha, foi bem aqui na avenida aqui da Pirâmide aqui, ó. Aí, ó. O cara tá ali estendidinho no chão. Mortinho, morreu. Morreu, só. O cara morreu.